Poucos momentos antes do bloqueio do Twitter no Brasil, um dos últimos posts que cruzaram a minha timeline foi esse aí, ó. O texto convoca uma onda de liberdade de expressão nunca antes vista no país. E o vídeo que acompanha o texto é um clipe com uma música épica celebrando... isso aí mesmo. Eu vou te poupar do vídeo e vou te poupar até da palavra que define a coisa, né? Enquanto isso, o dono da plataforma começava a dialogar com algumas figuras conhecidas da política brasileira. Tá aí ele interagindo com o Nicolas Ferreira e se somando ao Nicolas numa crítica ao Flávio Dino. Mas por que o Flávio Dino, né? Porque o Dino, como Alexandre de Moraes, respaldou o banimento da plataforma. Só que essa é só uma parte da resposta. Fica bem mais complexo e bem mais interessante do que isso. Eu sou o Arvro e esse é o meu textão sobre o pano de fundo da crise do Twitter. Em junho de 2023, o Brasil lidava com uma coisa meio sinistra. Coisa sinistra e coisa importada, massacre em escola. E esse tipo de evento tétrico estava sendo organizado nas redes sociais, de maneira aberta. Uma rede em especial tinha tido um papel decisivo na morte de crianças numa creche. O ministro da Justiça convocou uma reunião com as plataformas. O ministro era Flávio Dino. E o Twitter, àquelas alturas, até tinha quem o representasse no Brasil. E nessa reunião houve um constrangimento entre o ministro e esses representantes. O ministro disse que a plataforma tinha que respeitar a Constituição. Aí a plataforma argumentou que tinha lá suas próprias regras, os termos de uso. Dicionário, gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Colocando em perspectiva, o que se viu naquele dia era um prólogo do que está acontecendo agora. Que eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia que deve ser tratada como algo grave e excepcional. Nós não estamos falando aqui de recomendação se é cachorro quente ou hambúrguer. Nós estamos falando aqui de crianças sendo assassinadas. Então, eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. O tempo passou, Flávio Dino deixou de ser ministro da Justiça e foi para o Supremo Tribunal Federal. Nessa nova função, ele teve que votar por manter o Twitter suspenso ou não. E é claro que ele ia manter a suspensão. Isso todo mundo esperava. Só que, calma, tem mais. Quem votou agora acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, como era esperado, foi o ministro Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal e nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, placar em 2 votos a favor da decisão de Alexandre de Moraes. Pouco depois foi formada a maioria a favor da suspensão do Twitter. Só que o que interessa aqui não é o voto do Flávio Dino, mas sim o texto desse voto. São 8 páginas que foram meio ignoradas pelo noticiário. E alguns trechos são interessantes. Bora ler. Novamente, Elon Musk confunde liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão. Confunde deliberadamente censura com proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos. O acatamento de comandos do judiciário é um requisito essencial da civilidade e uma condição de possibilidade de um Estado de Direito. Essa seletividade arbitrária amplia a reprovabilidade da conduta empresarial, pois a afasta da esfera do empreendedorismo e a coloca no plano da pura politicagem e demagogia. É um juridiquês polido, tudo muito educado, erudito, mas na prática ele está chamando Elon Musk de politiqueiro e demagogo. Não é pouca coisa, e é isso que nos leva ao Elon Musk se somando ao Nicolas Ferreira numa tentativa de fazer chacota com o Flávio Dino. E isso num momento em que a crise só escala,
Como você sabe, a justiça brasileira bloqueou bens de uma outra empresa do Elon Musk, a Starlink. Depois das contas bancárias, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou bloquear carros, aviões e equipamentos da Starlink que pertencem ao empresário Elon Musk. Funcionários da Starlink afirmaram em conversas reservadas que o mais preocupante é o bloqueio nas contas da empresa. Sem acesso aos recursos, a companhia ainda não definiu o que fazer para instalar ou substituir equipamentos dos clientes. São cerca de 200 mil usuários aqui no Brasil. Aí, nesse ponto, a Embaixada dos Estados Unidos entrou em cena para dizer que está monitorando a situação. E é sempre bom levar isso a sério, porque se tem uma coisa que esses caras sabem fazer é monitorar os outros países, hein? Aí a Starlink ameaçou desobedecer e manter o acesso ao X. Acabou recuando depois, claro. Se eles não cumprirem isso, naturalmente, a agência e o Ministério vão abrir um processo de cassação dessa outorga e assim a gente espera que seja cumprida a decisão judicial, porque aqui no Brasil tem uma Constituição, tem lei e no Brasil decisão judicial se cumpre. E é aqui que a coisa muda de figura, porque quando o foco saiu do Twitter e foi para Starlink, aí veio mais escândalo. Vamos ler de novo. No cafezinho, Exército não irá comentar vínculo entre filho do comandante e empresa Starlink. Não é um assunto do Exército. Aqui tudo começa a ficar muito embolado. O filho do comandante do Exército representa a Starlink e o Exército contrata os serviços do filho do comandante. Um contrato sobre o qual já pesavam suspeitas. O Tribunal de Contas da União segue investigando suspeitas de favorecimento à Starlink em uma licitação realizada pelo Comando Militar da Amazônia. A licitação, ocorrida em maio deste ano, no valor de R$1,5 milhão de reais, teve como objetivo fornecer internet via satélite em áreas estratégicas da Amazônia. A Starlink foi a única empresa que atendeu às exigências técnicas estabelecidas no edital, o que eliminou a concorrência. A suspeita é de que o edital tenha sido bolado de um jeito que só a Starlink pudesse vencer. O R$1,5 milhão citado ali é café pequeno, perto do valor das informações estratégicas que podem estar vazando. Embora essa licitação tenha ocorrido nesse ano, as tratativas vêm bem de antes. Depois de recusar vários convites para visitar o Brasil, o Elon Musk veio de sopetão, avisando assim na véspera. Aí, todo o governo mudou a agenda às pressas para receber o cara. O Bolsonaro viajou de última hora para São Paulo, levou militares, ministros que levaram lá suas declarações de amor. Thank you very much. You are visionary. You are maybe I think everybody here is very happy to be here. My wife is here. Naquela ocasião não estava muito claro o que o Elon Musk tinha vindo fazer aqui no Brasil. Agora, graças a essa crise do Twitter, a gente está começando a descobrir. Ao que parece, o Twitter é só a superfície dessa disputa. Talvez o mais importante seja o que está por baixo dessa superfície aí. Por baixo, bem lá embaixo, enterrado, lá no fundo. O que mais importa nessa história pode estar no subsolo, junto com as nossas cobiçadas riquezas minerais. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você viu até aqui, o meu agradecimento. Sério, valeu mesmo. E se você gostou, tá aí, ó, youtube.com/arvro. Com cada vez mais frequência, é lá que você vai encontrar os meus textões. Te espero lá, tá? Obrigado!